O profeta Isaías nos diz: Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e é o teu nome desde a antiguidade. 1 Pedro 1,3, o apóstolo nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a todos vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar até os lares de vocês uma mensagem de amor, de paz e de esperança, e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão, e ele é levado ao ar pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB de Rio das Antas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês nesta manhã. E um dia o pastor teve que se ausentar, e em vez de cancelar o encontro de confirmandos, ele pediu para aquele aluno mais problemático da turma, juntamente com outra aluna, conduzissem para ele a aula. Olha, a estratégia funcionou melhor do que se esperava. Depois daquela experiência de ministrar aula do ensino confirmatório para os colegas bagunceiros, aquele aluno nunca mais foi o mesmo. Ele agora estava mais participativo, prestava atenção ao que o pastor e que os colegas compartilhavam. Ao assumir o papel de orientador, o aluno percebeu a responsabilidade e o privilégio de dirigir e de participar do ensino confirmatório. Sabe, enquanto ele vestia o chapéu de aluno, de uma coisa que para a maior parte do pessoal não tem a mínima importância, ele pensava que tinha liberdade para agir como bem quisesse, do jeito que bem entendesse. Mas quando vestiu o chapéu de professor, a sua vida teve que mudar. Bom, meus irmãos, um dia Jesus chama um grupo de aprendizes, 12, para transformar eles em líderes. Eles não seriam mais discípulos que só ouvem, mas eles seriam praticantes a andar nos passos de Jesus. Eles não seriam mais observadores que apenas recebem, mas Jesus estava chamando eles para serem líderes que se doam para outras pessoas, que vão atrás, que buscam. Sabe, você que me ouve, acho que nós também precisamos ser motivados. Nós precisamos ser animados a servir no reino de Deus. Servir aqui em Rio das Antas, servir na nossa localidade, servir na nossa cidade, mas servir nesse tempo que se chama hoje. E olha, como a gente precisa de motivação para ao menos pensar em se envolver. Em muitas comunidades e paróquias da nossa igreja, existe uma reclamação comum. O lamento universal das diretorias e presbitérios é a ausência de envolvimento das pessoas no trabalho da comunidade. Ninguém mais quer se envolver. Olha, muitas vezes a impressão que eu tenho
nas nossas comunidades é que, usando a imagem do jogo de futebol, um pequeno grupo de 11 jogadores chuta a bola, enquanto o resto da comunidade, da paróquia, uma multidão, observa o jogo. Jesus também já via esse problema. E ele expressou esse problema com uma frase que se tornou um ditado popular. Eis que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são muito poucos. Poucos até demais. Uma vez um pastor recebeu no escritório a visita de um membro da comunidade. Esse membro estava insatisfeito com o andamento das atividades que a comunidade oferecia. Com entusiasmo, esse membro foi conversando com o pastor, compartilhou necessidades da comunidade, ideias que deveriam ser realizadas com o propósito de atender às necessidades e transformar a vida das pessoas. O pastor ouviu com muita atenção as palavras que este senhor trazia. E em vários momentos reconheceu a sabedoria dos conselhos. Então, finalmente, o pastor disse: muito obrigado. Essa sugestão que você está oferecendo são muito boas. E confirma o teu interesse e o teu amor por esta comunidade de Jesus, pela comunidade fundada pelos teus antepassados. Mas para executar esses planos, nós vamos precisar de pessoas dispostas a doar o tempo e doar talento. Tu está disposto a se engajar no trabalho da comunidade? A resposta daquele senhor foi imediata. Puxa, pastor, obrigado pelo convite, mas eu não posso me envolver assim. Eu já tenho outras atividades que tomam meu tempo e certamente, se você precisar de conselho e sugestão, eu estou pronto para ajudar. O pastor, então, com palavras mansas, com um olhar tranquilo, disse: que pena. Sabe, nesta comunidade a gente tem pessoas para dar ideias, pessoas para dar conselho demais até. O que a gente precisa mesmo é pessoas dispostas a arregaçar a manga, colocar a mão na massa, se enfiar no trabalho. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos, diz Jesus. Mas a frase de Jesus, ela não termina por aqui. Jesus diz: peçam ao dono da plantação para que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Sabe, Jesus não se intimida com a falta de trabalhadores, mas confia que Deus pode despertar nas pessoas desejo, vontade, motivação para servir. Quem sabe você que está ouvindo se motive. De fato, podemos perceber nessa história que Deus responde à oração de Jesus. Jesus enviou 72 dos seus seguidores para se colocarem à disposição para servir, ao invés de serem servidos. Essas 70 pessoas que Jesus envia se prontificaram para vestirem não apenas o chapéu de aprendiz, de ouvintes, mas também vestir o chapéu de professor, o chapéu de visitador, o chapéu de orientador de grupo de trabalho, o chapéu de assador de carne na festa, o chapéu de cozinheira na comunidade, o chapéu, sei lá, uma experiência que transforma em vidas. Jesus enviou 72 para levar consigo uma saudação cada casa da cidade, dizer que a paz esteja nesta casa. E esses 70 contavam com a hospitalidade das pessoas para o seu sustento. Muitas vezes eles eram recebidos como ovelhas entre lobos, vítimas de maus tratos por parte dos habitantes das cidades.
Outras vezes, os seguidores enviados por Jesus eram bem recebidos, bem-sucedidos em sua missão de dar boas novas do reino de Deus. O que chama a atenção para a gente, na história que Jesus passa com seus apóstolos e discípulos, é quando esses seguidores voltaram. Ao regressarem, eles voltavam entusiasmados com os poderes do mal não conseguirem prevalecer sobre o nome de Jesus. Embora tivessem ouvido Jesus tantas palavras de advertência sobre perigos e dificuldades que enfrentariam em sua missão, quando os 70 retornam, expressam a alegria de verem as boas novas do reino sendo compartilhadas com outras pessoas através de suas vidas. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação para que mande trabalhadores para fazerem a sua colheita. Será que ainda hoje, neste lugar, nesse tempo, Rio das Antas, ou na cidade de você que me ouve pela internet, não existe uma grande colheita a ser feita? Será que vamos ficar sentados e esperando? Será que Deus não continua chamando pessoas para trocarem o chapéu de meros ouvintes para o chapéu de atuantes? Será que Deus não está te chamando para arregaçar as mangas e colocar a mão na massa e se envolver no trabalho da tua comunidade? Com toda certeza, o contexto histórico dos 70 que Jesus enviou é bem diferente do nosso. Mas pense bem, o chamado para compartilhar as boas novas continua vivo aqui em Rio das Antas ou em qualquer outro lugar, e é muito atual. Aqui mesmo, na comunidade evangélica de Rio das Antas, nós somos testemunhas disso. Deus continua acolhendo pessoas através do batismo. Deus continua acolhendo jovens através do ensino confirmatório. Deus continua capacitando pessoas a servirem com seus dons e talentos nesta comunidade, ou nesta cidade de Rio das Antas. Na Santa Ceia, Deus continua alimentando cada membro da comunidade com sua graça. Mas, gente, Deus continua nos alimentando, mas continua também nos chamando para servir em amor às pessoas. As pessoas do nosso lar, as pessoas da nossa escola, as pessoas do nosso trabalho, da nossa comunidade. E sabe, gente, existem muitas maneiras que você que está me ouvindo pode responder com um bom sim ao chamado de Deus. Existem várias possibilidades, eu quero citar algumas. Talvez você esteja sendo chamado para servir na diretoria da comunidade. Talvez você é uma professora, um professor, ou alguém interessado, é chamado para se envolver no culto infantil da comunidade. Talvez você que toque violão, flauta, trombone, sax, é chamado a servir num grupo de louvor da comunidade. Talvez você não saiba nada disso, mas talvez você saiba assar uma bela carne. Então é chamado para participar na organização do almoço da comunidade, que aliás tem almoço domingo. Contribuir para a missão a fim de que outras comunidades, algumas recém-formadas, possam anunciar o Evangelho em suas regiões de atuação. Sabe, cara, meu irmão, minha irmã, as possibilidades para se envolver no trabalho da comunidade, para servir na comunidade são muitas. De ideias. Ideias tem bastante. O que falta é gente. Na casa de Deus é assim. Nesta casa,
você que está me ouvindo, temos lugar para servir, temos lugar para amar. Eu quero citar mais uma possibilidade de servir a Deus. Nós também podemos servir a Deus na visitação aos doentes, ou uma simples oração. Senhor, Tu és o dono da plantação, envie mais trabalhadores para fazerem a colheita, e se for da Tua vontade, envia-me. Sabe, gente, o Deus que tanto nos ama não é indiferente às nossas orações. Oramos e confiamos que mais pessoas serão motivadas, despertadas por Deus, para colocarem seus dons e talentos a serviço da comunidade e do próximo. E quem sabe Deus motive a você que está me ouvindo. Sabe, eu não sei qual é o chamado específico de Deus para a tua vida. Eu não sei de que maneira Deus quer que você compartilhe o muito que Deus já deu para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Assim como os discípulos se entusiasmaram em ver o reino de Deus se manifestando através de suas vidas, você também pode ter essa alegria de perceber as boas novas de Jesus sendo compartilhadas através de você. Isso é transformação que Deus causa na vida da gente. É a alegria de ser amado por Deus e passar adiante esse amor. É a alegria de perceber o perdão de Deus e poder oferecer perdão às outras pessoas. É a alegria de ter certeza de ter sido abençoado por Deus e poder levar essa bênção adiante. Alegria de ter uma vida transformada e compartilhar essas boas novas. É a alegria de ser servido por Deus e a alegria de servir na comunidade, na sociedade, em nome de Jesus. Que Deus nos motive a servir com alegria. Amém. Vamos aos nossos avisos para o dia de hoje. Hoje à tarde, às 14 horas, tem reunião da UASE, das Senhoras Evangélicas, no Salão Comunitário. Às 19h30, tem ensaio do coral. Por falar nisso, estava muito bonito o nosso encontro de corais domingo passado. Meus parabéns ao pessoal que organizou e também as senhoras da UASE que prepararam o café e o pessoal que preparou o almoço. Por falar em almoço, nesse domingo, dia 4, tem almoço especial na comunidade evangélica de Confissão Luterana, ali no Centro Comunitário Evangélico Luterano. Se você ainda não comprou a sua ficha, dá uma olhada por aí com a diretoria, com as senhoras da UASE, tem membros da comunidade vendendo fichas. Almoço com carne suína assada, galeto, arroz, mandioca, e saladas e pão, um monte de coisa. Num preço bem bom a ficha, ou seja, dá para todo mundo participar. Sexta-feira, às 9 horas, tem ensino confirmatório aqui em Rio das Antas e às 14 horas também tem ensino confirmatório. Quinta-feira, às 14 horas, tem o ASE em Fraiburgo. Às 17h30 tem ensino confirmatório em Fraiburgo e às 19h30 tem estudo bíblico em Fraiburgo. Sábado, às 15 horas, tem culto em Novo São Paulo. E domingo, às 9h30, tem culto aqui em Rio das Antas, com almoço comunitário depois. Neste final de semana, dias 3 e 4, tem evangelização em Fraiburgo. O pastor Guilherme Liven estará junto com a comunidade de Fraiburgo para uma evangelização e todo mundo está convidado. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu tinha para hoje era isso. Fiquem com as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e que Ele vos dê toda a sua paz. Que abençoe-vos o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.